Olá, estamos aqui mais uma semana de estudos sobre a biologia do nosso pré-vestibular social e nesta semana nós vamos complementar com este segundo vídeo, parte 2, do tema células e organelas. Lembrando que na semana passada, na parte 1, no primeiro vídeo deste tema, nós discutimos as organizações principais, ou melhor dizendo, a organização principal da célula animal, a partir de uma estrutura básica de membrana plasmática, citoplasma e núcleo, e considerando o enfoque da organização citoplasmática com a presença de um grande número de organelas com funções específicas dentro da célula animal. Muitas dessas organelas elas estão presentes tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Na semana passada, nós discutimos algumas dessas organelas, como o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, os ribossomos, o complexo de Golgi, os lisossomos, e explicamos em linhas gerais esse tema, apresentado essas funções dessas organelas, e acredito que vocês tenham dado uma lida, uma estudada, tirado dúvidas com os seus mediadores, buscado informações extras, buscaram, espero eu que vocês tenham buscado a resolução de exercícios, questões de provas anteriores relacionados a esse tema. E para completar, portanto, o tema, hoje a gente vai falar um pouco sobre célula vegetal. Lembrando que assim como a célula animal, a célula vegetal vai ter membrana plasmática, núcleo e citoplasma, um núcleo bem individualizado, bem como uma célula animal, células eucarióticas, as duas são. E vamos perceber a existência de algumas estruturas que não estão presentes na célula animal. Por exemplo, uma delas é o cloroplasto. Os cloroplastos fazem fotossíntese. Mitocôndrias, por exemplo, existem na célula animal e na célula vegetal. E tem até uma estrutura similar devido à presença de duplas membranas. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre fotossíntese, porque isso já foi visto. Então, a presença de cloroplastos, de uma parede celular, de um vacúolo, são presentes e estruturam a membrana, ou melhor dizendo, estruturam uma célula vegetal e as diferenciam das células animais. Os cloroplastos possuem uma função importantíssima na produção de uso da energia solar para a produção de biomoléculas, de moléculas orgânicas, produção de carboidratos, conversão da energia solar em energia química nas reações, a partir de reações químicas, reações de fase clara, reações de fase escura, como nós já vimos. Uma outra estrutura fundamental são as paredes celulares, que como é que eu posso dizer a vocês? É uma estrutura extracelular que tem a função de suporte, rica, no caso das células vegetais, em celulose, rica em celulose, e tem a função de suporte da célula, de fazer a adesão entre células adjacentes e permite um formato da célula. E a outra organela importante é a presença de um vacúolo. As células vegetais são ricas em vacúolos que possuem funções importantíssimas, porque são ricas dentro desse vacúolo de soluções aquosas, contendo muitas das vezes o que? Proteínas, possuem às vezes antocianinas, no caso aí as funções vão ser as mais diferentes, as mais distintas, por exemplo, para a reprodução, por causa da antocianina, que facilita a atração de insetos para a polinização. As células vegetais não possuem lisossomos e muitos vacúolos são ricos em enzimas digestivas que fazem a função dos lisossomos. O vacúolo, muitas das vezes, tem a função de dar uma importância de manutenção do turgor da célula. Vocês podem fazer um estudo de diferenciação entre uma célula animal e uma célula vegetal, ao inserirem uma célula animal e uma célula vegetal em soluções isotônicas, hipertônicas e hipotônicas e observarem a diferença
de comportamento de uma célula animal e de uma célula vegetal nesses 3 tipos de soluções: isotônica, hipertônica e hipotônica. Sugiro que vocês procurem essa diferenciação na internet e discutam também com seus mediadores. Outras estruturas, já apareceu aí para vocês na imagem, são os peroxissomos e os plasmodesmos. O plasmodesmata, muitas das vezes também é usado essa terminologia, plasmodemata ou plasmodesmata. Existem várias terminologias. O que são os peroxissomos? São estruturas que têm a função de desintoxicação, porque o conjunto de reações que acontecem na célula formam, muitas das vezes, as chamadas espécies reativas de oxigênio. Antigamente se usava o termo radicais livres. E substâncias são geradas que são tóxicas para a célula. Então elas precisam ser destruídas, degradadas, decompostas. Uma dessas substâncias é o peróxido de hidrogênio, a água oxigenada. Nós usamos muito aí, H2O2. E o peroxissomo, ele tem enzimas que degradam esse material tóxico, que faria mal se estivesse dentro da célula circulando, destruiria as organelas, poderia fazer desnaturação de proteínas. Então, a função do peroxissomo é o de desintoxicação celular. E como nós temos as paredes celulares que dão sustentação, proteção e formato à célula, e uma célula é colada ou tem que ter uma ligação, uma troca de substâncias entre uma célula e outra, nós temos os chamados plasmodesmos, que são pequenas vesículas, pequenos canalículos, melhor dizendo, entre uma parede celular e outra, que permite o quê? Difusão de água, de íons, de RNA, de proteínas, de biomoléculas. Então, fazendo uma grande revisão, nós temos as células eucarióticas que possuem membrana nuclear. Célula eucariótica animal, célula eucariótica vegetal. Toda célula que tem membrana nuclear, ela pode ser dita como uma célula eucarionte. Só que há diferenciação devido à presença de estruturas específicas entre uma célula animal e uma célula vegetal. Algumas dessas estruturas são as organelas, que são similares nos 2 tipos de célula, animal e vegetal, mas a célula vegetal possui algumas organelas que não estão presentes na célula animal. E ao contrário, como eu disse, também ocorre. Como eu disse, os lisossomos não estão presentes em células vegetais. Mas a célula animal não tem, por exemplo, a presença de cloroplastos, devido à função fotossintética que as células vegetais possuem. A função da parede celular, como já apareceu aí também no nosso slide, tem essa função de sustentação da célula, de proteção e de formato celular rico em celulose, que é um tipo de carboidrato, um polissacarídeo. Os vacúolos, que têm diversas funções, também dão sustentação à célula, turgência à célula, controla também os processos de difusão, entrada e saída de água da célula. Novamente repito e solicito que vocês procurem dar uma estudada na diferença que existe entre uma célula animal e uma célula vegetal, quando colocadas em soluções isotônicas, hipertônicas ou hipotônicas. Os vacúolos, como já mencionado, têm essas funções. Os peroxissomos têm o processo importante de desintoxicação celular. E os plasmodesmos têm a função de fazer a conexão celular, a troca, o intercâmbio de íons, substâncias entre uma célula e outra. Então, em conjunto, os 2 vídeos, o da semana passada e desta semana, vão dar a vocês uma visão geral das principais organelas existentes numa célula eucariótica e é uma distinção básica entre células eucarióticas e células eucarióticas animal e células eucarióticas vegetais. Com isso, nós fechamos essa base de ensino de citologia. Façam uma revisão dos vídeos anteriores que falam sobre membrana plasmática, sobre núcleo,
sobre organização celular, diferença entre célula procariótica e célula eucariótica, e mais esses 2 vídeos que vocês vão ter um conjunto de informações bem rico para o processo de prova do Enem e para aumentar o conjunto de conhecimentos sobre citologia. Novamente, agradecemos a presença de vocês, o grande interesse que vocês vêm tendo nos nossos vídeos, a dedicação. E, como sempre, sugerimos leituras de apoio sobre o assunto, de textos sobre o assunto. Procurem muitas das vezes na internet, no Google, mais informações de sites de confiança, de universidades. Desenvolvam questões, atividades relacionadas ao tema que é discutido neste vídeo e também do vídeo anterior. E tirem dúvidas e façam mais esclarecimentos com os seus mediadores do nosso curso, da nossa disciplina de Biologia. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima.